Mas, o Carlos, falando em Sul-Americana e Colômbia, a gente teve lá na vitória do Inter, né, contra o Independiente Medellín, um ex-jogador do Avaí fazendo gol e tá caindo nas graças da torcida do Inter, né, o alemão, o Alexandre Alemão, ou Alemandowski, que tem alguns chamando, já estão apelidando assim. É um jogador que a gente até tem um pouco de dificuldade de falar sobre ele no Avaí, porque ele jogou muito pouco, que essa é a verdade, né? Ele veio de um time da terceira divisão de Santa Catarina, o Fluminense, lá de Joinville. É um time muito pequeno, assim, né? É um time de bairro, vamos dizer, lá de Joinville. Veio jogar no Avaí, passou a maior parte do tempo no Sub-23, na verdade, né? Teve alguns poucos jogos no estadual, mas jogou a maior parte do tempo no Aspirantes ou na Copa Santa Catarina, que é um torneio secundário aqui do estado. Tipo, acho que tem a Copa Rio Grande do Sul também aí, né? É um torneio para que o Avaí, por exemplo, joga com o seu time de aspirantes, né? E ele foi para o Novo Hamburgo, e, por empréstimo lá, foi bem no Gaúcho, chamou a atenção do Inter e o homem desandou a fazer gol, né? Nos últimos jogos, aí, nos 3 jogos, 3 gols. Queria falar assim, como é que o alemão tem jogado de centroavante, jogado mais aberto, e se tu chegasse a acompanhar, eu sei que vocês acompanham mais o Grêmio e o Inter, mas se chegasse a ver alguns jogos dele pelo Novo Hamburgo também, como é que foi a participação dele no Campeonato Gaúcho. Eu estou preocupado com a lei do ex, tá? Eu estou perguntando isso porque eu estou preocupado com a lei do ex, que é a única lei que não falha nesse país. Não falha, não falha. Eu acompanhei no Novo Hamburgo, sim. Eu fiz jogo do alemão, fiz um jogo. O último jogo que eu fiz do alemão foi um jogo no Beira Rio, e eu vou dizer o seguinte: não me chamou a atenção. É uma loucura, não me chamou a atenção. É um jogo, claro, de ataque contra defesa, foi um jogo de ataque contra defesa. O Novo Hamburgo empatou aquele jogo. O Novo Hamburgo empatou aquele jogo, mas eu vi outros jogadores mais. Tinha um menino chamado Michel Renner que me chamou a atenção no time do Novo Hamburgo. O Inter jogando mal, mas foi um jogo de ataque contra defesa, sabe? Quando o centroavante fica isolado, não recebe muita bola. É um jogo que ele participou pouco. No segundo tempo, participaram mais os pontas até. O Novo Hamburgo atacou pelas pontas até conseguiram levar perigo. O Inter me chamou a atenção Michel Renner, um paraguaio chamado Bustamante. Hector Bustamante, que joga aqui no Novo Hamburgo. É um jogador baixinho, né? Deve ter 1,60 m e tortou. Acho que era Moisés naquele dia, Paulo Vitor. Nossa, fez uma loucura pela ponta direita. E o alemão não me chamou a atenção. Quando o Inter contratou, eu pensei, poxa, um cara bem para grupo mesmo. Só que daí tem um efeito aqui, que é o efeito Wesley Moraes. O jogador custou caro o Inter, ex-Premier League, Aston Villa. O cara jogou junto com o jogador mais caro da temporada, que é o Jack Grealish. Chamou atenção, o Tite convoca o jogador para a seleção brasileira, e todo mundo pensava, o Inter fez uma contratação de nível internacional, assim. O Wesley Moraes chega e decepciona profundamente. A gente sabe que é difícil acompanhar futebol europeu, e boa parte da torcida não acompanha Premier League, não acompanha futebol internacional. Quando viram o Wesley Moraes, ficaram chocados. Como é que esse cara jogou uma Premier League, como é que o Tite convocou para uma seleção e como é que ele fez sucesso na Europa. Porque ele teve muita dificuldade em coisas como domínio da bola, como entendimento, como posicionamento. Ele faz só 2 gols, um deles de pênalti, e não consegue. Ele não consegue simplesmente se adaptar. Eu acho que é uma questão de estilo, tá? O Wesley Moraes é um jogador que não tem... Impressionante, ele tem 1,97 m e não tem posicionamento bom de centroavante. Só que ele faz muito bem pivô, é muito difícil tirar a bola dele. Ele protege muito bem a bola. E ele precisa de combinação. Ele necessariamente precisa de uma combinação. Não funcionou. O Wesley Moraes ele não conseguiu jogar, e a torcida pegou muito no pé do Wesley Moraes. Chega o alemão com, assim, perdão do termo, mas acho que não é... Não tem uma coisa aí, não é ofensivo ao alemão, né? Mas do jeito um pouco mais tosco, o alemão competiu horrores e tá sempre presente, cara. Ele tá sempre onde a bola sobra. Ele tá muito bem posicionado o tempo todo. E ele luta, e ele não para, e ele compete, ele desarma, ele tenta. Ele não é um primor técnico, tá? Ele não é um centroavante de muitos recursos. Eu vi até a gente colocar, o alemão tem alguns recursos. Eu não vi esses recursos, tá? Mas, ok, eu não vi esses recursos. Mas o cara tá competindo de uma maneira que o Wesley não estava competindo. E eu acho que o importante hoje no futebol, mais do que a gente está, né, no futebol brasileiro, com todas as suas carências e todas as suas diferenças, competir é fundamental. Não tem mais espaço para jogador que não compete. Também vai fazer um gancho para a próxima pergunta, que eu sei que o Avaí contratou um jogador que pode ter esse problema, embora tenha muito talento. Mas o alemão, ele compete. E ele está posicionado sempre. Ele tem gol de posicionamento de centroavante. Isso aí fez a diferença.
E tem toda uma questão assim, meio folclórica que a torcida abraça, né? Vem do interior, desacreditado, tem toda essa narrativa aí, né? Do desacreditado, do interior, do cara que está lutando como se fosse um prato de comida, do jogador que não desiste, da raça. Conquistou a torcida pelo empenho, né? Alemão joga de falso tosco, boa essa. Mas ele conquista pelo empenho e pelo esforço. Aí cai nas graças porque fez gol também, né? Tem que ser mantido, né? O jogador que está rendendo, está conseguindo fazer as coisas, tem que ser mantido. Hoje ele é titular do Inter e tem jogado bem. O jogador tem sido útil, viu, o alemão? Eu vi um jogo do alemão, eu acho que ele estreou no Avaí no Catarinense 2020, o Silva pode me ajudar. O Avaí estava assim, bem início de temporada, com poucos jogadores para colocar para jogar ainda. Eu acho que ele jogou e jogou muito mal. E aí depois eu só fui ver o jogo dele ano passado pela Copa Santa Catarina, que o Avaí estava com o time B, jogando um clássico contra o Figueirense com o time principal, que era a única competição deles. E era um Avaí muito bagunçado, assim, Carlos, esse Avaí, esse time, segundo time do Avaí, né? Mas o alemão, ele parecia um profissional, pelo menos naquele jogo. Até quem comentou o jogo foi o Júnior Maicá, pela TVN Esportes aqui. Ele até comentou muito bem o jogo, porque é um time do Avaí difícil de comentar, ninguém nunca tinha visto, né? Ele até comentou bem o jogo e o alemão parecia um profissional naquele time do Avaí, assim. E ali me chamou a atenção, mas não para dizer que, não, gostaria de ver ele no time principal, não é o caso, mas dentro daquele cenário ali, ele pareceu um dos melhores jogadores daquele time. E sobre essa identificação do alemão rápida, né, com o Inter, será que daqui a pouco, se o alemão começar a ter um jejum de gols aí pela falta da técnica, né? E é uma torcida exigente como a do Inter, que daí, quando tá fazendo gol, a bola bate na canela, o pessoal aplaude, né? Daqui a pouco, 8 jogos sem marcar, aí ela vai dar na canela. Como que é esse clima do Beira-Rio aí, de paciência com os jogadores? Acho que tem jogadores e jogadores, né? Não vai ter lua de mel mais, com certeza, mas acho que também não é um perfil de jogador que a torcida defenestra, que a torcida pega no pé. A torcida do Inter ultimamente pegou no pé dos seguintes jogadores: Moisés, lateral esquerdo, Vitor Cuesta, Edenilson, por incrível que pareça, e Rodrigo Dourado. E pegava muito no pé do Marcelo Lomba, goleiro. Porque também tem aí um acúmulo, né? Esses jogadores, eles participam desde a Série B do Inter e não ganharam nada. Eles não ganharam nada. Então, quando não tem título, não tem amor, né? Eu acho que o alemão não vai ser assim, um jogador defenestrado pela torcida, não. E olha que a comparação era uma comparação forte, porque o jogador que deixou a função era o Yuri Alberto, que é um jogadoraço, né? O Yuri hoje está no futebol da Rússia, está no Zenit marcando muitos gols, e é um jogador assim, para se pensar em seleção brasileira, e fez uma temporada, 2 temporadas muito boas aqui. O Yuri é um jogador realmente especial, bem diferente do alemão. O alemão é óbvio que não tem o potencial do Yuri, mas por enquanto eu acho que está em lua de mel, né? O jejum não é para o alemão, pega para quem for, assim. Né? Atual momento do Inter deu problema em 2 jogos, já não presta, já não serve. Né? O Lisieiro, que chegou ontem, já foi vaiado, então para ver como tá a coisa aqui no. Kaique Rocha, que é um zagueiro que o Inter contratou, jogou meia dúzia de jogos, foi vaiado também. Paulo Vitor foi vaiado, os caras que mal jogaram. Então, o amor ele também termina rapidamente aqui no Internacional. Aquele comentário que eu botei ali de mais um Felipe Havaiano, né? Um amigo nosso também, o Felipe Matos, Memória Havaiana, que pesquisa a história do Avaí. Eu faço parte com ele lá do grupo também. E ele tem sempre esses comentários espirituosos aí. Mandar mais um alô aqui no chat, chegou um pessoal novo aqui, o Bruno Vicente, mandou o seu boa noite. Tem também aqui o Diego Cabral, que perguntou qual a expectativa de público para domingo. Então, a direção do Inter está falando de mais de 30 mil pessoas lá. Tem o Andrew, que pelo que eu entendi aqui é colorado, está aqui comentando também. Tem o Bruno Vicente, lembrando que a lei do ex também tem o Bruno Silva, né? Que está no Avaí, jogou no Inter. Quem sabe, né? Quem sabe? Rubian Gomes também está aqui, falando do Argel Fux. Nossa, que lembrança, hein? Argel Fux está em Portugal hoje, né? E sobre o alemão, então, o Igor Marques entrou agora aqui também. O Borges comentou. Rapidamente, vou passar os jogos que ele atuou, que foram tão poucos no Avaí. Ele estreou em 2020, na final da Recopa. Até o Lucas Cardoso falou aqui no chat também, contra o Brusque. Ele foi lançado pelo Augusto Inácio, treinador português, que o Avaí contratou lá na
naquela moda do Jorge Jesus, né? O Avaí trouxe um português também, o Augusto Inácio, e logo no jogo de estreia o Avaí perdeu em casa a Recopa Catarinense para o Brusque, o alemão jogou essa partida, foi titular inclusive. Como o Borges comentou, o Avaí estava com poucos jogadores ainda, jogou com um ataque bem jovem, jogou o alemão, o Jonathan e o Da Silva, se não me engano, que é um jogador que veio do Juventus de Jaraguá do Sul. E depois o alemão foi titular em mais um jogo contra o Brusque de novo, no estadual, o Avaí perdeu também, e entrou como reserva lá em 2020 ainda, contra a Chapecoense, Criciúma e Ferroviária, a Ferroviária na Copa do Brasil. E o detalhe é que o Avaí teve um empate e 4 derrotas nesses jogos, e o Avaí não fez nenhum gol nesses jogos que o alemão jogou. Não é culpa dele, só estou trazendo aqui a curiosidade, né? E já em 2021, ele teve uma passagem pelo Juventus de Jaraguá do Sul, ele foi emprestado no estadual, daí ele volta para o Avaí, joga alguns jogos do Brasileiro de Aspirantes, e depois joga só na Copa Santa Catarina, né? Disputou um total de 8 jogos na Copa Santa Catarina e fez 3 gols, né? Foram os 3 gols que ele fez pelo Avaí. É uma competição profissional, mas que o Avaí joga com seu time sub-23, né? Então esse é o histórico do alemão no Avaí. Os 3 gols que ele fez em 2 temporadas no Avaí, ele já igualou agora no Inter em 3 jogos. Né? Ele tem 6 jogos já pelo Inter, né? Mas os últimos 3 ele fez gol. Então tá aí o Alexandre Alemão, ele é catarinense, tem 24 anos, é catarinense de Campo Herê, lá no extremo oeste. O alemão, desejo todo sucesso a ele, até porque o Avaí tem 30% dos direitos dele ainda, então se ele for bem, for vendido, o Avaí ganha dinheiro, mas não no domingo, né? No domingo eu espero que a lei do ex funcione só pro nosso lado, aí com o Bruno Silva. E tem aquele negócio também, né, Silva? Muda o cenário, né? Tá jogando num time bom, né? Então também tu é camisa 9, né? Tu tá jogando num time melhor, começa a passar mais bola na frente, tu vai fazer mais gol, né? Vai perder mais, mas vai fazer mais. Como o Carlos falou, pega o Inter no Beira-Rio, num jogo reativo, que tu não tem posse, que o máximo que ele vai poder fazer é tentar sofrer uma falta no ataque, tentar segurar uma bola pro time sair, e não vai passar bola na frente dele para finalizar, ele não vai jogar. Agora, no time, como o Carlos está dizendo, que está se propondo a jogar no campo do adversário, tu tem um camisa 9 que briga em todas, às vezes facilita até para o meia, né? Porque ele está incomodando 2 zagueiros lá, e aí acaba abrindo espaço para outros jogadores. Então, o cenário que ele está colocado pode ser que funcione a característica do alemão, né?